Bom, então continuando, né? Eu estava falando da flexão de modo, do modo subjuntivo. Então, modo subjuntivo é aquele que indica uma dúvida, uma incerteza, uma proposição, uma hipótese, uma suposição, né? Por exemplo, quando eu coloco lá, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Então, ó, tivesse. Eu não tenho. Então, é uma incerteza, né? É uma hipótese. Se isso acontecesse, eu poderia realizar a ação de comprar o carro, tá? Quando eu ficar rica, eu não trabalharei mais. Então, ó, quando eu ficar, quando tu ficares, quando ele ficar, quando isso vai acontecer? É uma probabilidade de que a gente fique rico, né? Mas não é uma certeza, tá? Então, esse é o modo subjuntivo. E aí nós temos o modo imperativo, que é aquele que vai indicar uma ordem, um pedido, tá? Quando a sua mãe fala, fique quieto, fique em casa, ou não coma muito doce, são verbos que estão conjugados no modo imperativo, tudo bem? Temos também a questão da flexão de tempo, tá? Então, dentro desses modos, dentro do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo, nós vamos ter então a questão dos tempos também, tá? Então, nós temos lá o presente, né? Presente do indicativo. Nós temos o pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E nós temos o futuro, futuro do presente e o futuro do pretérito. Depois, no modo subjuntivo, nós temos o presente do subjuntivo, nós temos o pretérito, tá? Que daí no caso é só pretérito imperfeito do subjuntivo, e nós temos o futuro do subjuntivo. E no modo imperativo, nós temos imperativo afirmativo e imperativo negativo. Quem quiser acompanhar, na página 10 tem uma tabelinha com os modos presente, indicativo, subjuntivo e o imperativo, e tem embaixo quais são os tempos verbais também, ok? E aí, para finalizar, tá? Essa parte, então, as flexões, né? Nós vimos as flexões de pessoa e número, a flexão de voz, a flexão de modo e a flexão de tempo, tá? Para finalizar essa parte, a apostila traz também na página 10, lá no finalzinho, a questão das formas nominais. Então, o que seriam aí essas formas nominais? Além de se apresentarem, né, nos modos e nos tempos aí que nós acabamos de ver, os verbos, eles também podem se apresentar nas formas nominais. O que seriam essas formas nominais? São 3 formas nominais, tá? Que é como se os verbos fossem nomes, né? Formas nominais, eles vão representar nomes. Então, nós temos o infinitivo, que é o cantar, o dançar, o brincar, o pular. Nós temos o gerúndio, que são os verbos terminados em ando, endo, indo, cantando, dançando, pulando, brincando, bebendo. E nós temos o particípio, que são os verbos terminados em ado, ido, cantado, brincado, partido, bebido, tá? Então, quando vocês encontrarem um exercício e o exercício falar para vocês de formas nominais, lembrem-se, as formas nominais são essas 3 formas: infinitivo, gerúndio e particípio. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho mais sobre tempos verbais, os alunos, vocês, né, as pessoas em geral, elas têm bastante dificuldade na hora de conjugar um verbo. Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês agora conjugarem o verbo cantar, tá? No pretérito perfeito do indicativo, na primeira pessoa, tem aluno que rapidamente iria colocar lá. Pretérito perfeito, primeira pessoa do singular, eu cantei. Pronto, nós cantamos. Só que tem aluno que ele não consegue fazer essa relação, tá? Ele não consegue pensar rápido, ele não consegue relacionar a pessoa, o modo, o tempo e assim por diante. Então, quando a gente pede para conjugar no pretérito perfeito, no futuro do presente, do modo indicativo ou no imperativo negativo, o aluno ele tem uma certa dificuldade, tá? Por quê? Porque não pratica, né? Porque não pratica. Então, na verdade, assim,
É fácil? Não, não é fácil. Esse conteúdo de verbos, ele não é um conteúdo fácil. Ele é um conteúdo que exige de vocês a prática, o exercício. Tem que conjugar. Você tem que conjugar verbos para aprender. Tudo bem? Então, o que a apostila traz para vocês? Lá na página 11, ela vai trazer para vocês um paradigma de verbos regulares. O que seria um paradigma? Paradigma é um modelo, tá? Então, toda vez que você pegar um verbo regular, o que é um verbo regular? É aquele verbo que vai seguir uma regra, ele vai seguir esse paradigma, esse modelo. Vocês vão conseguir conjugar o verbo sem problema, por quê? Porque a terminação, ela não vai sofrer alteração. Então, eu gostaria, como atividade dessa aula de hoje, que vocês acompanhassem na página 11 as tabelinhas que a apostila traz a respeito dos paradigmas desses verbos, tá? Então, a apostila ela vai trazer ali um exemplo dos verbos conjugados no presente, nas formas de pretérito, nas formas de futuro, tanto do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo. Para verbos da primeira conjugação, então tem um exemplo com verbo terminado em ar, tem um exemplo com verbo terminado em er e tem um exemplo com verbo terminado em ir. Lembrando que esse paradigma, esse modelo, ele serve para aqueles verbos regulares, que são aqueles verbos que não vão sofrer alteração, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar. A apostila ela traz para vocês o verbo andar, o verbo correr e o verbo partir. Tudo bem? Vocês vão acompanhar. E aí, como tarefa, lá no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão pegar o caderno. Lá no caderno de vocês, vocês vão escrever lá verbos, tá? E vocês vão conjugar para mim do jeitinho que está na página 11, tá? Em todos os modos e em todos os tempos verbais que estão aí. Vocês vão conjugar para treinar um pouquinho outros verbos, tá? Quais são os verbos? Então, vocês vão conjugar para mim o verbo dançar, que vai ser um verbo da primeira conjugação. O verbo beber, que é um verbo da segunda conjugação. E o verbo partir já tem na apostila. E o verbo abrir, que é um verbo da terceira conjugação. Tudo bem? Então, peguem lá, por exemplo, o verbo dançar. Então, vocês vão conjugar primeiro no modo indicativo, todos os tempos. Então, modo indicativo, temos lá presente. Então, eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Pretérito perfeito do indicativo, eu dancei, tu dançaste. Vão fazer isso com todos os modos e todos os tempos verbais para os três verbos. Verbo dançar, verbo beber e o verbo abrir. Para que isso, professora? Né? Para dar trabalho? Não, para vocês treinarem. Porque quando vocês forem fazer alguns exercícios sobre verbos, os verbos, eles estarão contextualizados, eles estarão dentro de frases. Vocês terão que praticar a conjugação de 1, 2, 3 tempos verbais, tá? Fazendo essa prática, exercitando dessa forma, conjugando em todos, vocês vão tentando memorizar, tá? Esse é um exercício que serve para ver se vocês conseguem memorizar esse paradigma, esse modelo, essas terminações, para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Tudo bem? Então, como atividade dessa aula de hoje, é essa tarefa que vocês vão fazer. Vocês não vão realizar nenhuma atividade na apostila por enquanto, tá? Vão simplesmente conjugar esses 3 verbos em todos os modos e em todos os tempos verbais no caderno. Tirem uma foto, arquivem, identifiquem a aula e me enviem. Se tiverem algum problema, se tiverem alguma dúvida, consultem lá a tabelinha da página 11, porque como eu disse, essa tabelinha ela traz o paradigma, o modelo. Então, as terminações das pessoas, dos tempos, serão as mesmas terminações. O que vai mudar, na verdade, vai ser o radical, vai ser o início do verbo. Tudo bem? Mas se tiverem alguma dúvida, alguma coisa e precisarem de mim, precisarem perguntar, podem me enviar uma mensagem, um recadinho, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Tudo bem? Fico aguardando. Até a próxima aula.